temos no versículo 8 uma alegria que, segundo Pedro, é indescritível. Não dá para falar, não dá para explicar, não dá para descrever. Poxa, gente, vocês têm que parar para pensar se no coração de vocês existe essa alegria. Eu não sei se eu estou conseguindo comunicar aqui para vocês, com a força que Pedro comunicou ali. Mas a ideia é a seguinte, irmãos. Aqueles que conheceram a Cristo, conheceram a alegria. E mesmo diante do perigo de morrerem, eles estavam felizes. Mesmo quando a dor tocava e apertava, isso não roubava a alegria deles. E isso contagiava, é impressionante. Os pais da igreja diziam costumeiramente que o sangue dos mártires, quando eram assassinados, nesse período, era a semente da igreja. Você matava 10 cristãos hoje aqui, se convertiam 100 nas arquibancadas, nas galeras, nas galerias, onde o pessoal vinha para aplaudir e torcer pelos leões que devoravam as irmãs, os irmãos, as crianças, os adolescentes, as senhoras, que por causa de sua fé estavam ali sendo devorados pelas feras. Quando 10 derramavam o sangue no chão, 100 se convertia na arquibancada. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Recentemente isso aconteceu. Vocês lembram daqueles egípcios, coptas, que foram levados pelo Estado Islâmico, tudo com roupinha laranja, que foram levados para uma praia, quando o Estado Islâmico começou a sua bagunça lá no Oriente Médio, e eles capturaram vários cristãos que saíram do Egito para tentar achar trabalho, sustento para sua família na Síria. Chegaram na Síria, se encontraram num país, guerra civil, Estado Islâmico dominando a região onde aqueles cristãos egípcios, da religião copta, cristãos mesmos, estavam trabalhando, foram pegos, alguns negaram a fé, mas muitos não. E porque não negaram a fé, foram torturados. Alguns foram colocados em jaula, inclusive crianças, e foram mergulhados em piscina. Tudo filmado, está no YouTube, inclusive. Outros foram queimados, outros foram crucificados em praça pública. Tem vídeos e vídeos disso na internet. Horrores, terríveis. Mas talvez o vídeo mais famoso que foi feito foi de um grupo de cerca de 20, eu não lembro o número agora exato, mas que foram colocados em fila, e todos eles com um capuz na cabeça e uma roupa laranja, foram levados, estavam numa praia, e aqueles homens de preto do Estado Islâmico, e foram colocados todos ali para decapitar aqueles cristãos. Vocês lembram dessa história que aconteceu recentemente? Vocês sabiam que um deles não era cristão? Um dos que estavam ali não era cristão. Ele não era cristão. Ele era tipo um muçulmano meio ateu, um muçulmano não praticante. Nem sei se isso existe lá, mas acho que existe. Era um muçulmano meio nada a ver assim. Mas era amigo daqueles cristãos. Ele poderia ter negado a sua fé, afinal de contas, cristão ele não era mesmo. Mas no momento que os seus amigos de trabalho começaram a dizer, não, eu não vou negar o meu amor e a minha fé pelo meu Salvador, e começaram a ser levados, depois de tortura, para serem decapitados, aquele rapaz que estava junto, quando foi investigado, quando foi torturado, ele disse também, não, eu não vou entregar. Você é cristão? Ele disse, não, eu sou cristão. Porque o Deus deles é o meu Deus. E para onde eles vão, eu vou também. E aquele que salvou a vida deles, é aquele que eu quero que salve a minha vida. Então se eles vão para lá, eu quero ir também, porque eu creio que o Deus deles é o meu Deus também. Um daqueles caras nunca foi de igreja, nunca foi batizado, nunca tomou ceia, se converteu ali na cadeia, e da cadeia foi para o martírio, e é um dos que tiveram a sua cabeça arrancada do corpo, porque o sangue dos mártires é a semente da igreja. De onde vem essa força? Vocês têm noção? Eu sei de onde vem. Isso vem dessa alegria indescritível que Pedro escreve no versículo 8. A história dos 40 soldados de Cristo de Sebaste, uma cidade da antiga Ásia Menor, atual Turquia. Um dia eles eram parte de uma grande legião de soldados romanos, e que estavam fazendo uma marcha pelo interior da Ásia Menor, e essa legião de soldados recebeu uma ordem do imperador romano naquela época, já no período da igreja primitiva, depois da morte dos apóstolos, que eles deveriam queimar incenso à imagem do imperador, porque era um dia de culto, de adoração ao imperador.
Isso chegou a todas as regiões e quem impunha isso eram os soldados. Os governadores de cada província impunham, os prefeitos de cada cidade colocavam, e quem garantia que a adoração ao imperador acontecesse eram as guardas, especialmente as legiões, que eram grandes guardas, grandes agrupamentos militares daquela época. E no meio desse agrupamento militar tinha 40 cristãos, que estavam passando por Sebaste. E aí quando eles estavam passando por ali, chegou a ordem, e a ordem era de que os soldados dessem o exemplo. Mas o que esses 40 cristãos fariam? Eles eram cristãos, como é que eles iriam queimar incenso à imagem do imperador e adorar, prestarem culto ao imperador? Que era uma prática comum naquele tempo. Paulo, quando escreveu aos Colossenses, ele falou que lá em Colossos, muitos cristãos estavam ainda sendo tentados a adorar o imperador. O que fazer nessa hora? Esses 40 cristãos falaram, nós não vamos queimar incenso à imagem do imperador. Então o capitão que estava ali no lugar de uma espécie de general, capitão principal, era um subtenente, digamos assim, o tenente estava fora, não é? E aí ele disse, não, vocês vão ter que fazer isso. Não, a gente não vai fazer isso, a gente é cristão, a gente não pode fazer. Se vocês não fizerem isso, vocês vão ser punidos. A gente vai ser punido então, porque a gente não vai negar a nossa fé. O nosso Deus é Jesus Cristo. Mas olha a vergonha que vocês vão fazer, passar toda a guarda. Vocês sabem que a gente tem que impor respeito. Se vocês não adorarem, os seus colegas de farda vão ter que disciplinar vocês. Vocês querem isso? A gente só não quer negar o nosso Salvador. Porque o amor e a alegria que a gente tem nele é maior do que tudo. E aí então eles foram colocados numa espécie de castigo, até que no dia seguinte veio uma espécie de tenente principal. E aí então eles mantiveram a sua firmeza, pegaram os 40 e disseram, vocês vão passar a noite, a madrugada no lago. Um lago congelado que ali estava. Fizeram buracos no gelo e colocaram eles ali, naquela madrugada. Colocaram eles e tiraram rapidamente para dar um susto. No dia seguinte, o governador veio e tentou dissuadi-los daquilo lá. Eles falaram, a gente não vai. Se vocês não fizerem isso, a gente vai deixar vocês uma madrugada inteira lá. E amanhã de manhã, vocês estarão todos mortos. Aí aqueles soldados, naquela hora, tiraram a roupa, ficaram nus e saíram correndo, cantando, somos 40 soldados de Cristo. E mergulharam no lago congelado. O capitão, o general, o tenente, sei lá, o cara que mandava neles lá, por misericórdia, mandou colocar várias bacias com água quente ao redor do lago, para que caso algum deles se arrependesse, imagina, você nu num lago congelante, eles pudessem sair dali, se esquentar e fazer a coisa certa. E aí então, no meio da madrugada, quando 2 dos soldados estavam de guarda, vigiando, um deles acordou o outro assustado, estava um breu absoluto, um frio terrível, e ele disse, olha lá, e o colega dele falou, olha lá o quê? Ele falou, tem uns bichos voando em cima do lago. Ele falou, que bicho voando, você está louco? Você está com muito frio, se esquenta aí. Ele falou, não, eu estou vendo, tem uns pássaros grandes, entregando alguma coisa para eles ali. Você não está vendo? Não, eu não estou vendo não. E ele falou, você deve estar com muito frio, você deve estar delirando. Nessa hora saiu um dos soldados e pulou dentro da bacia. E aí os soldados que estavam cantando aquela hora com tremor nos dentes e no queixo, somos 40 soldados de Cristo, eles passaram a cantar, somos 39 soldados de Cristo. Aquele que pulou dentro da banheira aquecida morreu na hora, por choque térmico. Aquele cara que estava na guarda e viu isso acontecendo, ele tirou a roupa e pulou correndo na hora, dizendo, eu quero ser um soldado de Cristo. E os cristãos voltaram a cantar, somos 40 soldados de Cristo. Resumindo, irmãos, a história é longa, a noite foi muito longa. Na manhã seguinte estavam todos mortos. A ordem do governador é que eles fossem tirados logo dali pela manhã, fosse feita uma grande pilha e todos fossem queimados. E os próprios soldados tiveram que tirar. Quando tiraram um dos 40 soldados, o mais novo dentre eles, cerca de 15, 16 anos, segundo os escritos de Eusébio de Cesareia, que é um historiador da igreja antiga, do ano 320 depois de Cristo, esse era daquela região, e a mãe dele estava ali, porque ela sabia que o destacamento do filho passaria pela região, ele estava ali para ver o filho passar. E ela sabia, porque ela também era cristã, era uma mulher de Deus, ninguém sabe o nome dessa mulher. E ela viu tudo aquilo acontecer. Na manhã seguinte, quando tiraram o rapaz dali, os colegas que tiraram o garoto, viu que ele estava meio vivo, meio morto. Ele estava totalmente desacordado, a aparência de morto, mas ainda tremendo um pouco.
E eles falaram, a mãe dele está ali, e ela estava realmente de longe vendo, vamos entregar para ela. Ela leva para casa, esquenta, e a gente fala para ela não contar para ninguém, salva a vida dele. Os colegas estavam com pena do amigo. Chamaram a mãe veio chorando, mais firme, e eles disseram para ela, ela virou para eles e falou, vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Se o nosso Deus chamou o meu filho para dar a vida dele e morrer para a glória dele, eu vou tirar a coroa dele? Se o meu Deus, pela fé dele, chamou-o para o martírio, e ele o fez com alegria, que não seja eu a tirar essa alegria eterna dele. Pode levar. Você consegue imaginar um negócio desse? Como é que é possível a gente entender algo assim? É só quando a gente conhece que não existe alegria maior do que viver e morrer por Jesus. Quando qualquer coisa nessa terra não se compara com a alegria da gente estar em contato com Jesus. Como Paulo escreveu, se eu estou vivo, então eu estou vivo, eu não vou me matar, eu não vou me suicidar. É parte daquilo que a gente vai falar no sábado que vem, na nossa conferência sobre depressão. Eu vou falar um pouco sobre suicídio também, numa das palestras. Se eu estou vivo, então eu estou vivo. O viver é Cristo. Mas se eu morrer, o morrer é o quê? É lucro. Eu vou estar com Ele para sempre, não é tristeza, não é medo. Aquilo que já é alegria agora, vai ser explosão de alegria na frente, no futuro. É dessa alegria que Pedro está falando aqui.